Olá pessoal, Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham, também os temas que tenho tratado aqui e revisado com você a nível de fé escriturária, bíblica. Lembrando que os meus esforços como pastor e como teólogo visa amparar a igreja dos últimos dias com a fé que salva, a fé que está revelada na face do Cristo, à luz daquilo que ele testemunhou em suas atividades messiânicas. Deus abençoe, espero meu bom Jesus que todos vocês estejam bem. Bom, meu tema hoje aqui é a Igreja 2030, mas antes de tudo só fazer uma referência rápida dos nossos cultos ao vivo pela internet, todas as quintas, 8 da noite e também aos domingos, 7 da noite, ali na sede da Igreja Sinal com a Fé, em São Paulo, capital. Você está convidado em nome de toda a Igreja Sinal com a Fé a comparecer. E um outro ponto importante, Igreja Sem Política.org, movimento organizado pelo nosso ministério, mas interdenominacional, que visa dois objetivos, né? Apresentar o acervo apologético desse tema, de defesa desse tema e os princípios hermenêuticos do serviço regulador e administrativo de ser cristão, tá bom? Então, o outro ponto, capacitar cristãos como você, pessoas como você, ampará-los a saber responder diante de toda essa liderança escrota. Nós estamos em ano de eleição e todo mundo sabe aqui que esse ano vai, obviamente, chover para nós aqui ocorrências envolvendo igreja e política. Então o site existe para isso, não só para você poder participar e se preparar, como também expor esse pensamento hermenêutico dos princípios administrativos de ser cristão ou ser igreja. Então passa por lá, igrejasempolitica.org, você está convidado a participar desse movimento e esse trabalho vem sendo efetuado muito bem, graças a Deus. Bom, nosso tema hoje aqui, Igreja 2030, Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, por luteranos e ecumenismo. Os meus propósitos aqui com esse tema de citarmos a Sociedade Bíblica do Brasil na Igreja 2030, ou seja, na Agenda 2030, se deve a esse fato aqui. Sociedades bíblicas, editoras que assumiram a frente de cumprir missão e trabalho das novas versões de Bíblias, a implementação e implantação de doutrinas calvinistas, como também princípios religiosos e filosóficos, liberalismo dogmático, em rodapé das Bíblias, métodos aplicáveis de tradição poética, como linguagem de hoje, entre aspas, com rasuras, omissão e adição de palavras, ok? E iremos complementar, dentro desse parecer de missão, o comprometimento dela, e como outros também, com a ONU e a Agenda 2030. Os meus objetivos específicos aqui é o mérito da Sociedade Bíblica do Brasil, que firma ser uma estrutura mantida financeiramente e historicamente pelo globalismo, uma rede de insurgência deles, financiada pela família Rockefeller, porque ela vem dessa estrutura, e que estaria ligada também por esquemas institucionais com a esquerda política. E por intermédio dessas ligações ou organizações que a sociedade bíblica mantém, e claramente à frente dessa liderança se encontram lá diretores executivos, pastores do movimento luterano. E eu vou explicar tudo isso aqui detalhadamente. Óbvio que vocês sabem que os meus vídeos são compridos porque a gente não quer ser raso naquilo que a gente afirma aqui, para ninguém depois entrar no comentário aí e começar a querer dizer que a gente está falando coisa que não tem base e fundamento. Mas o fato é que eu venho defendendo isso em todos os meus vídeos, que a igreja, vista dentro de uma amplitude histórica, de uma visão contextual e panorâmica da história, a igreja ela é refém de um único poder. Desde o momento que a primeira igreja ela desapareceu no sentido humano da história em atividade, obviamente, dali para frente a igreja ela foi controlada por um único poder. Então é muito importante para a gente poder chegar nesse tema e nesses propósitos abordar isso aqui, o que eu vou falar. Porque as escrituras deixam claro que essa ordem humana é feita de uma dinastia, ordem humana que se posiciona rival aos propósitos de Deus, que a obra final disso é o anticristo, essa linha escatológica do tempo, da história, das escrituras, ela é
definitivamente a favor de um pensamento, de um programa que é implícito, histórico, ideológico, transitório do que vai ser o anticristo político e também religioso. Então aquilo que eu vou falar aqui é fundamental para você poder exatamente entender e compreender que aquilo que está acontecendo com a igreja hoje não é do acaso e não é de uma época, tá? Mas que abrange toda a história. Esse problema condiz com toda a história e com um poder que circula desde o início do processo do que a gente, na verdade, pode chamar de igreja, vamos dizer assim. Então, a Nova Ordem Mundial, que é um nome que, obviamente, todos vocês conhecem, tem um esquema de compreensão histórico desse sistema, que as Escrituras é a favor, e a vista, ela é panorâmica, ok? E nós temos o detalhe do confisco das instituições, no que diz respeito não só à educação, como todo o outro segmento, por esse mesmo poder. E a religião não é diferente. Toda ela está controlada por eles, até mesmo no sentido filosófico, ok? Bom, então existem caracteres de emancipação dessa atividade, que é a franco-maçonaria, a ápice do poder da maçonaria, que se divide nas fases primitiva, operativa, especulativa, como também moderna e contemporânea. Lembrando que a primitiva que eu me refiro é que ela sai do Egito e da antiguidade, ok? Se organizando lá, politicamente falando. Então existem 4 eras que se unem aqui, mais a contemporânea, e que na contemporânea nós nos deparamos com uma obra final dessas atividades e iniciativas, tá? Que a gente chama da Era das Unificações. A globalização, o início de uma gestão global, uma vista supranacional do único poder, de uma liderança ou nova liderança internacional. Então aqui existe um parecer científico de que esse programa que envolve a nova ordem mundial seja implícito, histórico, ideológico e transitório daquilo que a escatologia defende que será o anticristo. Uma dinastia imperial que se organizou em eras e épocas para chegar aonde chegou. O que diríamos, senhores? Que não é só pela questão da escritura, de acreditar que isso não pode ser derrubado, só vai ser derrubado pelo próprio Cristo. É praticamente colossal, é colossal e invencível o que nós estamos tratando aqui. Então a gente, mesmo tratando esses problemas da igreja, o nosso parecer não é impedir o progresso disso, é esclarecer, porque derrubar isso só o Deus, só o próprio Deus, ok? Bom, esse é o primeiro detalhe. Aí entra a questão de que dentro dessa linha panorâmica de emancipações desse poder, essa serpente simbólica, ok? Que ela circula dentro da história humana em áreas específicas, economia, política, cultura, etc, etc. Ela tem uma especificação na área religiosa, na área teológica, institucional da educação religiosa. Que se você for dentro da história, existe um ponto de partida ali importante para nós entendermos aonde a igreja entra nisso, ok? E esse ponto de partida desse movimento que se organiza para confiscar a igreja se inicia na Grécia Antiga, aonde lá se organiza a estratégia do pensamento, que é o intelectualismo, da qual Paulo combateu. Daí vocês vão entrar ali no fundo histórico da primeira igreja, que ela já confrontava essas vertentes de ordem humana que se posicionavam querendo minar o trabalho de Cristo. Eu também não vou muito longe aqui, quer dizer, vou longe, lá para trás da história, que 4 eras antes de Jesus se encarnar, o Cristo se encarnar, nós temos ali o helenismo, que ele financiava partidos judaicos. Esses partidos judaicos, eles estavam num processo com Israel de reeducação religiosa, de mudanças literárias e toda esta coisa que nós estamos vivendo hoje. Inclusive vai ser o tema nosso aqui, por isso eu estou falando isso, ok? Por isso estou falando, né? E o detalhe importante de que esse trabalho de reeducação que Israel estava sendo submetido, de mudanças doutrinárias, Jesus entra no cenário histórico exatamente que esse fator florescia, prosperava para essa ordem humana escrota. Então a gente vê partidos lá
escribas, fariseus, saduceus, que eram partidos políticos judaicos mantidos por Roma, com essa tarefa de reeducação religiosa com os judeus, e por isso eles confrontavam o Senhor, porque eles tinham temores de que ele atrapalhasse o projeto de controle, vamos dizer assim, do povo judeu, por essa ordem que não tem bandeira, não tem nação, não tem pátria, tá? E também vendeu Israel, porque parte também são judeus e mais alguma coisa. Então é muito importante essa articulação. Por exemplo, Caifás, ele representa uma das cabeças, né, dessa articulação e atividade maçônica ali, na própria era da encarnação do nosso Senhor Jesus, que tudo isso pode ser comprovado historicamente, tá? Obviamente indo a fundo, não de maneira rasa. Então quando entra a fase do intelectualismo, ali estas ordens se organizam para estabelecer um pensamento, né, ou diríamos a filosofia propriamente dita, para exatamente já entrar em Roma, na fase romana, que seria ali o confisco da igreja, a institucionalização da igreja. Ali o helenismo passa a utilizar-se do esquema igreja e a monarquia, surge a monarquia cristã e o poder papal, que esse poder oculto se utilizou para dar sequência à visão progressista de uma ordem, tá? Então vamos lá. Da Grécia entra em Roma, o pensamento filosófico se institucionaliza como igreja de Cristo, cria uma igreja de fachada para Jesus, e esse poder passa a governar pela monarquia cristã e pelo poder papal. Dado a essa conquista, eles emigram para a Europa. Ali na Europa, esse movimento e esse poder se organiza de uma outra forma, levantando uma bandeira de uma nova igreja, que pelo protestantismo, Calvino e Lutero, eles passariam também a governar e progredir ações de uma ordem. Dentro de uma versão agora cultural, de vida cristã, humanismo político e vida social. De Roma, entrando na Europa, da Europa eles emigram para os Estados Unidos. Ali, essa ordem, ela troca de fase e assume ali uma vida cristã, uma forma de vida cristã, dentro de uma visão mais profissional, que a gente chama teologia da profissão ou teologia do trabalho, que emana do protestantismo francês, que na verdade a gente já disse isso daqui, que gerou para os Estados Unidos a geopolítica, tá? Que se não fosse a igreja, o protestantismo nos Estados Unidos não teria arrecadado o que arrecadou para si, ok? Essa circulação simbólica, Grécia, Roma, Europa e Estados Unidos, chega para a América Latina. Aí você vai ver historicamente, ali não missionários desembarcando no Rio de Janeiro, eram soldados pagos, né, pela elite global, que obviamente estavam determinados a serem missionários para introduzir o pensamento protestante calvinista, desembarcando lá no Rio de Janeiro, que eu já tratei isso para vocês aqui, para estabelecer a terceira fase da maçonaria, que era a fase institucional dessa ordem. Tá? Então, entrando aqui no nosso país, não chegou igrejas para nós, chegaram templos maçônicos e pastores maçons. Aí você vai fazer o levantamento de todas as igrejas, Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Macalão, né? Aí você vai fazer o levantamento de todos os pastores que vieram de lá, né? A mando deles, que a maioria de todos eles eram maçons e grão-mestre 33º grau. Inclusive Calvino e Lutero como agentes subversivos dessa ordem. Então aqui, dentro dessa linha histórica de compreensão e atuação da emancipação, né, desse poder na área teológica e religiosa dos povos, na visão institucional, surge nesse esquema aqui, nesse sistema, um paradoxo religioso que é pinça desse poder. Cristianismo protestante, catolicismo e islamismo. Interessante que nessas três criações, ou nesses três blocos, né, ambíguos do poder religioso, esse poder oculto governou pelos três. Diremos que o Estado sempre interferiu ou se utilizou dessas pinças religiosas. E interessante da ambiguidade é que todas essas três, o protestantismo, o catolicismo e o islamismo, todas elas se dividem em tarefas de introduzir, por mais que a dogmática seja diferente, todas introduzem o mesmo conceito.
de que Deus se revela dentro de uma dispensação materialista do seu reino. Tá? Todas elas defendem a mesma situação, que Deus, ele opera ou está representado por instituições e organizações humanas, que isso nas escrituras não cabe, tá bom? Que eu já expliquei até isso para você aqui, são atos, não se trata de estruturas, corporações, inclusive hierarquias. Bom, mas todas as três, por mais diferentes que sejam na dogmática, todas elas introduzem o mesmo conceito da dispensação materialista do reino de Deus. Que o catolicismo prosperou com isso, o protestantismo prosperou com isso, e o islamismo também, porque criou um Estado para si. Bom, já isso dentro de uma visão contemporânea, esse esquema que se dá por conta de todo o segmento religioso, como também político, gera-se um paralelo. A gente vem construindo, historicamente, a união desses pareceres, né? Bíblia, Igreja e ONU, porque isso não se une do acaso. Teologia Política e ONU, CMI, Conselho Mundial das Igrejas, Vaticano e ONU, porque isso está marcado na história. Sociedade Política e Igreja, que são segmentos que sempre conjugam religião e política, sempre unem esses dois fatores. Então meio que a gente não consegue desprendê-los. Por quê? Porque eles foram esquematizados de uma forma que não há como modificar. Diríamos que se a gente fosse realmente querer entrar no mérito cirúrgico disso, é praticamente quase impossível, porque grande parte das estruturas, das corporações, das instituições e parte do povo foi educado, foi formado a acreditar nisso, ok? Esse é o ponto, não dá para reverter, por isso já está indo para o juízo. Bom, dentro desta vista panorâmica e também de visão contemporânea, que aqui nós temos resultados que eles conseguiram atingir com as revoluções e com o desenvolvimento de suas atividades, surge uma pirâmide de hierarquias gigantesca e infinita, de instituições que eles criaram, que foram criadas por eles, ok? E no segmento religioso específico e teológico, nós nos deparamos ali com conselhos, instituições, congressos internacionais, movimentos para-eclesiais, até mesmo continentais, porque abrange a visão internacional daquilo que entendemos que é protestantismo, catolicismo e islamismo, que são as pinças desse mesmo poder, ok? E o propósito aqui agora, realmente, dentro dessa pirâmide gigantesca de igrejas, instituições e movimentos religiosos, o interessante é que todos têm o mesmo ponto de partida de organização. Roma, o Vaticano, que aliás, obviamente, não é novidade para nenhum de vocês, porque é visão profética e escatológica de que o oitavo rei são eles e eles darão ao anticristo o seu profeta. Mas o interessante é que a organização religiosa que a ONU está hoje obtendo vantagens, ela tem por ponto de partida o Pacto de Lausanne, de 1974, que é lá onde a gente começa agora a entender e compreender todo o esquema da igreja e do protestantismo. Onde se une ali Roma, CMI e ONU para firmar uma base de fraternidades de intelectuais responsáveis em levar dentro das igrejas o novo padrão da prática cristã, pelo fim da ortodoxia bíblica e do fundamentalismo cristão, que entra o CLADES, o SEBS. Agora vocês vão entender por que lá no islamismo acreditam na união religiosa entre católicos e evangélicos, porque agora todos eles estão querendo uma experiência comigo, porque tudo é a mesma coisa. E todos que lideram ali esses movimentos fazem parte de um mesmo sistema e de um mesmo bloco de agentes, que Vaticano, Roma e demais instituições representantes da elite global ajudaram a criar, ok? Então é isso que nós estamos tratando aqui. Nesse pacto de Lausanne que a gente vem denunciando, a gente se depara ali no movimento protestante e evangélico com igrejas que agora você entende por que elas têm esse comportamento herético: presbiteriana, metodista, batista, wesleyana, luterana, dispensacionalistas, universidades como Mackenzie, Universidade Metodista, que todas estão ali firmadas no pacto para levar as sensibilizações para dentro das igrejas, estão na lista daqueles que se comprometeram a cooperar e informar a nova prática cristã. Então, aqui uma observação importantíssima. E seria diferente hoje?
Alguns de vocês que até ficam imaginando, mas vamos levar uma reforma para esse sistema, vamos tentar lutar para mudar tudo isso. Senhores, não dá. Não tem condições. Eu volto a frisar isso para vocês. É colossal a estrutura que esses caras formaram e é impressionante como que a igreja é refém de todos eles. Então todos esses segmentos teológicos e institucionais do movimento evangélico estão controlados por eles e firmaram um pacto. Você vai esperar alguma coisa diferente disso? Do que eles se comprometeram em 70? Na década de 70? Não. Então todas essas igrejas, por mais que vieram depois independentes, igrejas independentes, todas elas estão ligadas a essa convenção. E a esse esquema de organização. Agora, detalhe, como que a gente identifica essa articulação? Porque no discurso deles existem aspectos similares. Todos discursam o mesmo parecer, por mais que tenham divergências dogmáticas, mas todos eles estão empenhados a atingir esse propósito. Quais são essas similaridades que eu venho dizendo aqui? Tanto da esquerda e da direita política evangélica, tá? Note que até a ideologia política deles serão diferentes, mas o discurso precisa atingir o mesmo perfil, a dispensação materialista do reino de Deus. Notem vocês, escatologia do novo mundo, novo paradigma das igrejas, inversão teológica, relativismo dogmático, relativismo moral, a aproximação da igreja com a ciência, ambientalismo holístico, tecnologia integral, todas elas, por mais diferentes que sejam no pensamento dogmático, todas elas institucionalmente cumprem essas metas e este parecer. Eu até estava lendo esses dias aqui a situação da Deus é Amor, que o líder morreu e os filhos assumiram. Veja você o que está acontecendo lá. Então, não é que a família pensa diferente do pai e do líder. Não, que esse é o objetivo. São as trocas de fases. Primeiro entra um trabalhando o extremismo religioso, porque Davi Miranda foi um extremista, né, religioso. Ele foi um homem dedicado exatamente a formalizar o evangelho, tá? Aí sem querer levar no mérito daqueles milagres que a gente não sabe dizer e explicar como aconteciam lá. E dentro de uma família desajustada, de pessoas desajustadas. Agora veja você, o cara morre, aparecem outros querendo pintar a igreja de preto, modificar todo o cenário, etc. Porque são trocas de fase. A introdução é a religião, é o tradicionalismo, o formalismo, é a religiosidade. O mérito não é o evangelho, é o moralismo, é a filosofia para alguns, seja como for. Agora, detalhes. Por mais que essas ideologias e essas doutrinas sejam diferentes entre eles, essas similaridades que eu estou destacando aqui existem, tá? O materialismo. Então, alguns opinam pela redenção de minorias, primazia do sentimento, doutrina social, humanismo político, redenção econômica, teologia do trabalho, teologia da prosperidade, vida profissional cristã, expressões culturais da vida, por uma elite cristã. Então, por mais que a esquerda e a direita religiosa e evangélica se articule, né, ou represente uma ideologia diferente da outra, todas elas são similares no aspecto institucional do materialismo do reino de Deus, ok? Então agora, já numa fase contemporânea, nos deparamos com uma força internacional chamada ONU, já com uma estrutura supranacional de filhotes institucionais que ela lidera, e dentro dessa estrutura, não do acaso, nós estamos cientes que a ONU hoje ela formou uma liderança evangélica, uma estrutura evangélica da qual ela possa organizar e administrar, que ela lidera, que é a WEA, Aliança Evangélica Mundial, e a ANAI, Associação Nacional dos Evangélicos. O que é chamado também de rede de Miqueias, uma rede de insurgências, de associados e parceiros para cumprir a Agenda de 2030, que é a ODS e a ODM, essa base institucional revolucionária que a ONU mantém hoje, feita de igrejas evangélicas, esse braço corporativo que está em toda a história, mas que agora ela obtém o poder administrativo desse resultado de uma gestão religiosa progressista que servirá a ela de lealdade às tarefas da inversão teológica, como também
a formação de uma nova religião mundial. Então todos estão empenhados nisso aí. Então vamos lá, olha que trabalhoso, né? Mas é importante. Você olha para esse cenário e acredita que tudo isso daí é uma disputa por poder. Senhores, não é nem disputa por poder, nem interesse por dinheiro. Isso é uma ordem humana querendo governar o mundo, subvertendo, corrompendo e controlando. É assim que funciona. Tanto que você vê que homens como eu, que trata, que fala o que fala, não tem o holofote, não tem a atenção merecida. Por quê? Porque a gente está fora dessa bolha, entendeu? Mas graças a Deus, isso eu louvo ao meu Senhor Jesus, porque senão seria diferente. É muito estranho eu falar isso daqui fazendo parte dessa cúpula, mas em compensação, para falar da sociedade bíblica do Brasil, a gente precisava identificar esse esquema panorâmico histórico, principalmente na área religiosa. Por quê? Porque as sociedades bíblicas, as editoras que existem, historicamente se comprovam que eles também controlam. Então quer dizer que todas as sociedades bíblicas existentes e empenhadas a produzir Bíblias, assumiram a missão e o trabalho de produzir fascículos bíblicos com conteúdo poético, como também em rodapé, introduzir doutrinas calvinistas. Isso é fato. Você lê os rodapés que você vai chegar nessa conclusão. Então, aí chegam as novas versões, ok? Das primeiras tradições canônicas do texto Receptus, né? Surgem as novas versões que as sociedades bíblicas existentes se comprometeram em, opa, nós vamos controlar isso aqui também, o que o povo vai ler, pensando que é escritura. Então, ponto de partida desse esquema de controlar traduções e produções de Bíblias e também conteúdo religioso está dentro da fase operativa para especulativa da maçonaria, principalmente aqui na América Latina, quando o catolicismo, me perdoem, o Vaticano, ativa a chave do protestantismo e desativa o catolicismo, e essa troca de chaves usando Lutero e Calvino, principalmente Calvino, ela avança pela maçonaria, progredindo, cumprir essa missão de introduzir os valores religiosos, principalmente maçônicos da filosofia, na literatura religiosa, que, por base daquele anunciamento, leitura reverente das escrituras que Calvino e Lutero tanto falaram, surgia ali o interesse do controle literário do ensino cristão, ok? Aí forma-se a primeira rede contra insurgências. Por que contra insurgências? Porque elas iam controlar a leitura das escrituras, ao mesmo tempo também abater qualquer coisa que os impedisse. E forma-se a Sociedade Bíblica Britânica, a primeira sociedade deles, que permitiu historicamente, o início dos livros apócrifos. Lembra que eu disse para vocês que toda ela era feita de padres e também ecumênicos. Aí entra o nome da Trinitariana Americana, da Sociedade Trinitariana, e alguns até me perguntaram, pastor, qual é a Bíblia que o senhor receita que não exista erros de tradução? E a gente vem dizendo que a Scofield, da Trinitariana, é uma das Bíblias que, na verdade, a gente revisou dentro da nossa limitação, que não existem comprometimentos sérios ali, e filosóficos, ok? Mas em conversa com o diretor dessa Trinitariana, que eu tive o desprazer de conversar com ele, e quando ele me especulava do meu conflito com a Sociedade Bíblica do Brasil e querendo saber se tinha tido processo com eles ou não, porque eu fui ameaçado de processo pela Sociedade Bíblica do Brasil quando eu tratei esse assunto de tradução, eu já disse nesse vídeo que perguntando para ele se ele poderia me ajudar a expor essa sujeira toda, ele disse que não, porque ele não queria se envolver. Agora você entende por que não. Porque se ele se posiciona a querer, como editora, expor a Sociedade Bíblica do Brasil e as fraudes das traduções, obviamente ele se comprometeria porque ele faz parte do esquema. E a Trinitariana praticamente ela inaugura esse processo. Então o que eu aconselho a vocês aqui, já aproveitando nessa parte do vídeo, é que vocês realmente se adquiram uma Bíblia em grego, principalmente do Novo Testamento, e um bom dicionário bíblico, para quando vocês realmente forem pesquisar aquele texto, aquele versículo, vocês poderem exatamente trabalhar as palavras mais brutas, mais cruas, que é dali que sai a palavra viva do nosso Senhor. Porque hoje realmente está difícil confiar, ok? Então eu receito, mas
com o pé atrás, tá? Ainda dentro dessa ordem, a Sociedade Bíblica Britânica, já existindo, obviamente, à frente do controle e da administração da Sociedade Bíblica Trinitariana Americana, no período da década 30 até 70, dentro do protestantismo americano, foi fundado ali a Wycliffe Bible Translation e a Summer Institute of Translation, a SIL, a Wycliffe e a SIL, que são financiamentos da família Rockefeller, né? Da família Rockefeller e também do governo americano. Quem era o diretor? Billy Graham, o filho do Papa, né? Então aqui, da década 30 até 70, a família Rockefeller, que todos sabem aqui que é uma das famílias fortes do globalismo, tá? Se interessou em colocar isso dentro dos Estados Unidos também, para garantir que o esquema também seria feito lá naquela fase que o protestantismo chega nos Estados Unidos e avança para liderar a geopolítica. Bom, nomes que agora para nós precisam ser fixados nessa ordem progressista dessa dinastia controladora. Surge o período da década de 40 a 70, a infiltração na América Latina. Então aqueles que fundaram a Sociedade Bíblica Britânica, a Wycliffe e a SIL, ok, os mesmos globalistas, fundaram também a Sociedade Bíblica Unidas, a UBS, a mesma fraternidade, como a Sociedade Bíblica também do Brasil, a SSB. A iniciativa partiu também de Roma, CMI, de formar essa estrutura aqui na América Latina, e como também a Sociedade Bíblica Britânica, a Wycliffe e a SIL. Então todas essas forças, né, estão por detrás do início dessa atividade aqui na América Latina por meio da Sociedade Bíblica Unidas e também da Sociedade Bíblica do Brasil. Do período dos anos 70 até 2021, agora a gente chega no ó da questão. Temos uma estrutura toda ela formada, garantida para que todo fascículo, literatura, qualquer coisa que envolva cristianismo ou então Bíblia, escritura, produção de Bíblias, esteja controlado por eles. Vamos lá? Sociedade Bíblica Britânica, Sociedade Bíblica Americana, Wycliffe, Summer, a SIL, Sociedade Bíblica Unidas e a Sociedade Bíblica do Brasil. Uma estrutura toda ela, hoje, controlada por esse poder. Por quê? Porque, não do acaso, esse lixo está endereçado a cumprir a agenda de 2030, agora você entende, porque obviamente foi criado para este fim, para ser utilizado pelo poder internacional, e todos esses nomes de editoras aqui estão inclusos na lista da WEA e da NAI, ou seja, das estruturas de comissão de iniciativa de cooperação e desenvolvimento dessa revolução que a ONU espera atingir até 2030, que é pauta anticristã, senhores. A pauta é anticristã. E todas essas editoras estão comprometidas institucionalmente e descritas e mencionadas nessa lista de coisas que a ONU lidera, e obviamente lidera porque a dinastia preparou para ela. Simples. Então a Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, especificamente falando dela agora, além dos comprometimentos de edição e tradução que ela já acumula para si, ela surge, como também sustenta, relações fraternais com as igrejas do Pacto de Lausanne, inclusive a SEB, que ela não tem medo de mencionar. Sustenta ligações também, desde o início, com a IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, que a maioria dos seus diretores executivos são luteranos e ecumênicos, eu digo, executivos da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? A maioria deles são luteranos e ecumênicos, ok? E por que a preocupação, pastor, da Igreja Evangélica Confissão Luterana do Brasil estar envolvida com a SBB? Muito simples, porque além de hereges, eles também estão comprometidos com a nova ordem mundial e também deram à ONU uma base ecumênica supranacional, que eu já denunciei aqui pelo canal, chamada de Federação Luterana Mundial, a LWF, que está, por sua vez, ligada ao CLAI, Conselho Latino-Americano das Igrejas, CONIC, Metodista, CMI, e ligados ao Pacto de Lausanne. Inclusive, essa LWF
essa base ecumênica luterana, ela está mencionada nas atas do Fórum de São Paulo como ativistas de esquerda, para você ver, tá? Que existe ali uma oficina de cristãos comprometidos em incentivar cristãos a serem de esquerda, e a LWF faz parte desse esquema. E, inclusive, se tratando da Agenda de 2030, ela se compromete também com um programa de iniciativa ecumênico, Despertando o Gigante, a ODS e a ODM, que é a Agenda 2030, para capacitar a igreja, como também formar líderes a serem ecumênicos. Seguinte slogan: ser luterano é ser ecumênico. E a SBB sustenta uma diretoria e uma estrutura administrativa feita desses caras e aliançada a estas instituições. Somado a isso, a Sociedade Bíblica também mantém parcerias com a AMTB, a Associação de Missões Transculturais Brasileira, vinculada à WEA, ONU, que promoveu o Congresso Ecumênico Brasileiro de Missões. Inclusive que Hernandes Dias Lopes esteve lá, eu acho que até já falei isso aqui no canal também, que ele, como presbiteriano e calvinista, não me surpreende, ok? A SBB também mantém parceria com o Fundo Brasileiro para Missões, que é um centro de treinamento para lideranças que compartilha e divulga o Pacto de Lausanne de 1974, que inclusive a WEA e a AMTB, né, está também comprometida em atividades relacionadas a esse Fundo Brasileiro de Missões. A Sociedade Bíblica do Brasil, notem vocês que o problema dela não é só a tradução. A Sociedade Bíblica do Brasil também mantém parceria com a Missão Somos Um, aonde formam-se blocos de católicos e evangélicos que participam ali, inclusive a Assembleia de Deus Madureira, que outro dia esteve com o Papa, se comprometendo também com ele a cumprir a Agenda de 2030 da ONU. A Sociedade Bíblica do Brasil também mantém associações com o movimento Bíblia, Fé e Trabalho, com comentários específicos de William Douglas, que é um agente da WEA, que participou inclusive também na igreja ADVEC do Silas Malafaia, que o título lá do evento foi Inversão e Amplitude. Me desculpe, Imersão e Amplitude. Para você ver que de vez em quando o lado de lá vem para cá. É tudo a mesma coisa, senhores. Bom, em reportagem ao Estadão, nós vamos colocar todos os links para vocês aí. O Estadão soltou uma nota assim: o uso de edições despojadas de uso cotidiano e até versões requintadas por pesquisa e estudo e aprimoramento de traduções e renovação gráfica renovação gráfica aprimorada incentiva ou chama leitores para as Bíblias. Incentiva a leitura de novos leitores para as Bíblias. Então o Estadão fez uma reportagem abordando exatamente que o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil, como também de outras editoras, de novas traduções ou novas versões, tem atraído pessoas a lerem a Bíblia. É óbvio. Você não tenha dúvida, não porque era difícil de entender, porque agora não tem mais doutrina, entendeu? E a estimativa que foi dada ali pelo Estadão, eu não sei se está dentro dessa reportagem, a estimativa que foi dada pelo secretário de Comunicação e Ação Social da Sociedade Bíblica do Brasil, Ernie Sembert, além de ele expor os números de faturamento da Sociedade Bíblica do Brasil, eu queria que você fosse lá e visse, é astronômico. Ele assume também ali na entrevista parceria com edições católicas, que obviamente para mim não é novidade, mas em compensação pode ser para você. Em live também o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, o pastor Assir Pereira, assumiu também a parceria da Sociedade Bíblica do Brasil com a Wycliffe e a Sil, editoras americanas, que dizem aqui que contribuíram para a preservação da cultura dos povos. Então quer dizer, ele fala de parceria, mas eu aqui falo que tudo é a mesma coisa e é tudo do mesmo poder. A gente viu o trabalho que nós fizemos aqui, entendeu? Agora, quanto à Sociedade Bíblica do Brasil ter se sentido prejudicada por mim e pela minha denúncia,
do que diz respeito às vendas de Bíblias, que dizem eles que eu prejudiquei a venda de Bíblia deles, e até tentaram fazer um processo contra mim, mas acabou, obviamente, não acontecendo, porque eu acho que eles pensaram bem que eles iam dar um tiro no pé. A questão aqui é mais ou menos essa, no que eles se resguardam? Eles se resguardam de que, dizendo nova versão ou linguagem contemporânea, eles estão deixando claro para o público que tem mudanças. Então diríamos que é um jogo que eles fazem ali com esses títulos para se resguardar juridicamente de uma fraude processual, tá? Então diríamos assim, que não houve processo contra mim, de repente eles não quiseram fazer nada porque ia dar muita atenção a isso e poderia complicar para eles, porque a história deles aqui é essa, a gente vai puxando o novilho, né, de lã, vai puxando a pontinha, vai descendo todo mundo aqui, senhores. Todos eles estão no esquema, e eu não estou querendo aqui, na verdade, dizer que eu sou o único no mundo a servir a Cristo, de forma nenhuma, só que o meu ministério, a minha formação e a minha responsabilidade não condiz com essas estruturas. Eu venho do protestantismo calvinista, sim, minha família era, tá? Desse segmento, mas me libertei, me renovei, me resgatei e hoje eu estou aqui, obviamente, contra tudo isso, que é uma bolha, obviamente, controlada pelo poder. Agora, para mim encerrar a minha fala aqui, eu queria deixar uma coisa clara para vocês. A palavra de Deus que nós temos deixado claro, que traduzimos aqui, são os atos e atitudes específicas do Messias e do Cristo. É lá onde está a doutrina que nós temos que, obviamente, aprender a reverenciar e a obedecer. Então, que, obviamente, a sua pesquisa ela seja voltada estritamente, não só a esse lado de controle, como também o aprofundamento doutrinário, as palavras canônicas, legítimas, que a gente, na verdade, se preocupa em identificar. E a gente tem que ter essa preocupação do que lemos e do que absorvemos como doutrina, porque foi com base desse controle educacional religioso, nessas mudanças de base de ensino e doutrinária que a igreja se corrompeu e os povos também. Eu espero no meu bom Jesus que agora, diante de toda essa dimensão, enxergando quem é a serpente que está dentro da igreja e quem é o poder que controla a igreja hoje, eu espero, meu bom Senhor, que você não faça parte de nada disso que foi tratado por mim aqui, ok? Um abraço muito forte a todos. Seguimos aí com o nosso propósito, realmente te expor a todo esse esquema e na medida em que se progredir aqui para nós, a gente publica aqui para vocês. Deus abençoe todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, divulguem sempre essas verdades para que mais pessoas conheçam, amém, para que mais pessoas estejam cientes e a par do que vem acontecendo dentro da igreja e também nesse mundo. Deus abençoe todos, Maranata, Jesus está voltando e Ele vem.